Vamos ter nossas Bíblias abertas, queridos, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. E vamos juntos ler o versículo número 1 do capítulo 5. Vou esperar os irmãos abrirem suas Bíblias. Tradução revista e atualizada. Gálatas 5, verso 1. Vamos fazer a leitura todos a uma só voz. Leamos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Agora, no mesmo capítulo, leemos juntos o versículo 13. 13. Vamos lá? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Queridos irmãos, nós vamos ler em seguida o texto de Mateus 5, mas eu preciso começar conversando com vocês sobre um debate pecaminoso que acontece no meio da igreja e por gente que ousa bater no peito e apresentar-se, ora na sua vertente legalista, ora na sua vertente liberal, como os detentores da verdade. Fazem então os legalistas e os libertinos a advocacia, cada um da sua parte, daquilo que acreditam ser verdade, daquilo que acreditam ser a fundamentação da sua existência diante de Deus. Ouçam com atenção. Quando lemos Gálatas 5, verso 1, devemos aprender com o apóstolo Paulo que os legalistas estão errados. Os legalistas são aqueles que pregam que, para sermos salvos, para alcançarmos, e a expressão é essa mesmo, para que estiquemos o nosso braço e alcancemos algo da parte de Deus, para que tenhamos por esforço o reconhecimento de que somos dignos de andar com Deus, cabe então obediência. E a obediência à lei seria então para os legalistas o caminho para a salvação. Estão enganados. E Paulo ensina isso na Epístola aos Gálatas. Pela graça em Cristo Jesus é que somos salvos. Aquilo que era impossível para nós praticarmos, isto é, toda a lei, sem falta, Cristo o fez. E nós, ao crermos em Cristo, somos redimidos de um modo que seria impossível para nós, pelo nosso próprio esforço. Somente em Cristo há redenção. Por isso, para a liberdade foi que Cristo nos libertou deste peso impossível de ser suplantado, de ser carregado, o peso da lei. Não podemos cumprir a lei para sermos salvos. A ênfase na palavra para, com a finalidade de, precisa ficar muito clara para você. Não podemos cumprir a lei com a finalidade de sermos salvos. Não é possível. Mas Cristo nos libertou desse peso. E devemos então permanecer, 5:1 da Epístola aos Gálatas, firmes, não nos submetendo novamente a jugo de escravidão, como que, uma vez salvos, precisássemos agora cumprir a lei para continuarmos salvos. Não, ninguém se confunda. A lei não nos salvará e não nos preservará salvos. A lei não tem esse poder. Mas, opondo os seus legalistas, estão os libertinos. Os que dizem que, tendo crido em Cristo Jesus, agora estou livre. Deus me salvou para eu viver. Nada mais impede que eu faça tudo aquilo que me dê vontade de fazer. Então, atenção. Pode ser que alguém tenha tido essa prática antes da sua conversão, e eu não estou acusando você de ter essa prática antes da conversão.
Mas estou acusando a você que, tendo crido em Cristo, continua nesta prática. Há cristãos que vão andar e buscando decorar o seu corpo com tatuagens, imaginando que isso não tenha nenhum significado diante de Deus. Pois tem. O corpo é o templo do Espírito Santo e você não está livre para fazer com o seu corpo o que você quiser. Você só pode fazer com o seu corpo aquilo que honra a Deus. E isto exclui as tatuagens. Isto exclui todas aquelas perfurações que estão tão na moda nos nossos dias. Isto exclui até mesmo o tipo de roupagem que vamos usar. Não cabe qualquer roupa para um cristão, não cabe. Não cabe a exposição do corpo além do mínimo necessário, não cabe. Não cabe apertos de roupas aqui, decotes ali, para dar evidência a partes do corpo, não cabe. Não cabem as práticas da bebida social, não cabe. O crente em Cristo vive para Cristo. E se tem muito prazer na bebida, é hora de cessar. Porque o prazer da vida do cristão deve estar em Cristo e não em outras coisas mais. Mas que mal há, pastor? Esta é uma pergunta de diagnóstico. Quando você pergunta que mal há, pastor, você está dizendo, eu prefiro o meu jeito ao das Escrituras. Eu prefiro o meu comportamento, o meu prazer ao das Escrituras. Você não está de fato interessado no que a palavra ensina quanto à sobriedade, quanto a manter-se livre daquilo que escraviza o coração humano à sua carnalidade. Não está interessado nisso. Então os namorados muito jovens se dão aos contatos mais íntimos contra a vontade do Senhor, mas são salvos, estão na graça. Se depois eles confessarem pecados, estão perdoados. Cuidado, cuidado. A vida cristã impõe coerência. Ninguém passará a ser mais salvo porque obedece. Mas agora vem a palavra diferente para os libertinos. Se para os legalistas cumprir a lei para ser salvo é um engano, deixar de obedecer a lei, tendo sido salvo, na verdade é uma declaração de que jamais foi salvo. Jamais foi salvo. A prática do pecado é uma denúncia contra a salvação. Ah, mas estava na igreja quando era jovem, foi batizado quando criança, andou com a classe de escola dominical até os 12, 13, 14 anos e depois desviou-se. Não, depois demonstrou quem era, demonstrou que era incrédulo. Por isso não está mais conosco, não se engane. Legalistas e libertinos são facetas anticristãs profundamente arraigadas no meio da igreja e que acabam cobrindo aquilo que o Senhor Jesus disse que é necessário viver em verdade. E o que é necessário viver em verdade? Por favor, Mateus capítulo 5. Ainda na introdução do Sermão do Monte, nosso Senhor Jesus dá esta palavra tão difícil. Eu preciso que você, por favor, abra lá a sua Bíblia, Mateus 5, e os versos a serem lidos são de 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus,
jamais entrareis no reino dos céus. Ou o Senhor Jesus não sabia o que era graça, ou ele sabe o que é graça e nós é que somos os ignorantes. Você pode me dizer o que é, então? O Senhor Jesus está falando com gente para a qual está entregando graça. Capítulo 5, primeiros versos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, e então temos as bem-aventuranças. Lá no final do trecho do Sermão do Monte, no capítulo 7, ali no versículo 28, se você puder dar uma olhadinha, diz o texto, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Estes capítulos 5, 6 e 7 têm, queridos, na leitura de alguns, eu faço parte desse grupo que lê assim, um grupo muito próximo de Jesus, ao qual ele falou as suas primeiras palavras. E as primeiras palavras são as que vão até o verso 16. São as bem-aventuranças, são o estatuto civil dos que são cidadãos do reino. São os bem-aventurados porque têm este comportamento ou aquele comportamento, como você vê entre os versos 9 e 11. Bem-aventurado. Estes são, segundo o capítulo 5, os que estão próximos do Senhor Jesus. Porque o capítulo 5, versículo 1, disse já ali, repito, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, é um primeiro auditório próximo. Ei, irmãos, ei, discípulos, ouçam aqui como é que se vive no reino. E ele então dá estas características. A estes, ele vai então acrescentar os versículos 13 a 16, dizendo serem eles o sal da terra, isto é, aqueles que vão preservar a terra da sua corrupção. E vão fazê-lo por quê? Porque vão viver daquela maneira conforme as bem-aventuranças. Vão viver como crentes em Cristo. Vão viver como gente nova. Então vão preservar a terra com seu comportamento, com um anúncio de redenção que vem da sua própria vida. E então vem os versículos 14 a 16, em que ele fala da luz nesse momento. Se o sal penetra para preservar, a luz penetra para revelar. E sendo a luz do mundo, e é expor a corrupção do mundo, mas e expor essa corrupção como? Demonstrando a grandeza de Deus. E é por isso que o versículo 16 diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Comportamento de preservação com o sal, comportamento de glorificação a Deus, para anúncio da verdade e revelação do pecado, com tudo, com a vida, com as obras, com a prática daquilo que torna bem-aventurados. Uma vez mais peço que você volte para o início do capítulo 5 e observe que não é simplesmente dizer bem-aventurado. É bem-aventurado o humilde. É bem-aventurado o que chora. As bem-aventuranças são felicitações, são notas de completa alegria e de realização que estão vinculadas a pessoas que têm certos comportamentos. A palavra do Senhor dada aos seus discípulos, aos agraciados, é evidenciada no comportamento dos agraciados. Essa palavra difícil dada pelo Senhor Jesus traz o ministério do próprio Senhor Jesus. Os versículos 17 e 18 mostram o ministério de Cristo. 17,
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Esse é o ministério de Cristo. Para os libertinos, uma obscenidade, uma ofensa. Como assim? Ele não veio revogar a lei dos profetas. Mas agora nós estamos debaixo da graça. Agora não vale tudo? Não. Não vale tudo. O nosso Senhor Jesus veio viver a lei integralmente. E Ele o fez para, com a sua santidade, nos estender a sua graça. Mas Ele não veio fazer apenas a nossa expiação. Ele veio viver do modo como nós devemos viver. Ele não veio ser alguém, um extraterrestre, cujo comportamento jamais poderia ser imitado. Queridos, somos discípulos dele. Somos seguidores dele. Aquilo que ele fez e disse é o que nós devemos fazer e dizer. Não, mas eu não consigo. Creia nele. E o siga. Crendo nele, debaixo da sua graça, viva para ser santo. Foi assim que ele fez. Ele não veio revogar lei e profetas. Lei e profetas, para o primeiro ouvinte do que Cristo disse, é tudo o que está no nosso Antigo Testamento. Então, para sua surpresa, talvez, Cristo está dizendo, não vim revogar o Antigo Testamento. Veio fazer o que, então? Olha o final do 17. Vim para cumprir. A palavra cumprir aí tem duas interpretações, dois grupos de teólogos importantes apoiando. Vim para cumprir é dito por um grupo de teólogos da seguinte maneira: o que foi estabelecido, eu vim fazer, vim praticar, vim obedecer à lei, vim cumpri-la. Mas há um segundo grupo de teólogos que entende, assim como esse primeiro, mas com um acréscimo. E esse acréscimo está presente nos versos que se sucedem no capítulo 5 até o verso 48. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, por exemplo, como temos no 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Vejam, esse segundo grupo interpreta que cumprir é fazer aquilo que foi determinado, e que cumprir é dar um entendimento real do significado da lei. É demonstrar a profundidade da lei. Logo, se para um judeu matar era tirar a vida dolosamente de outra pessoa, e estudamos bastante sobre isso essa manhã e pretendo voltar a estudar sobre isso no próximo domingo, espero que você venha participar. Se matar era o ato de tirar a vida, de cortar e tirar sangue e a vida de alguém, Cristo está dizendo que é muito mais do que isso. Que isso é matar, sim. Mas desrespeitar, ofender, desprezar, é matar. Ele aprofunda. Para aqueles que, sendo legalistas, batem palmas com o verso 17, não vim revogar a lei e os profetas, estes então se entristecem quando ele diz, a lei é ainda muito mais profunda do que vocês imaginam que seja. Muito maior, muito mais impossível do que vocês imaginam que seja. É preciso crer em Cristo.
mas crendo em Cristo, segui-lo, viver uma vida nova, pois a graça não é licença para pecar. O verso 18 nos dá uma noção do que isso significa quanto à lei. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Você não é obrigado a conhecer o alfabeto hebraico. Mas existe uma letrinha no hebraico que parece com o nosso sinal de som grave, o acento circunflexo. Parece aquilo. É uma letra do alfabeto, o iode. O iode, por vezes, era ignorado pelo leitor. Passava-se direto, porque os pontos ficavam meio misturados. Jesus está dizendo, nem o iode vai ser perdido. Mas a letra hebraica também tinha alguns destaques no seu desenho quadrático, que eram como que terminações, eram traços um pouquinho mais grossos, que, por exemplo, iam diferenciar uma letra Re de um Het. Ambas as letras vão parecer para nós com a letra H, mas tem pequenina diferença. Essa pequenina diferença no traço, Jesus está dizendo, não vai ser perdida. Nem uma letra, nem o detalhe de uma outra letra. Nada da lei será perdido. É o que ele diz no verso 18. Nada disso passará até que o céu e a terra passem. Tudo isso deve ser cumprido. Queridos, nem legalistas, nem libertinos. Os cristãos andam debaixo da graça do Senhor para obedecê-lo. Andam debaixo da graça e por isso redimidos para honrá-lo. Não fomos libertos para vivermos conforme os nossos desejos. Fomos libertos da escravidão ao pecado para vivermos como servos de Deus. Se isso te espanta, receba a novidade. Se esse é o ministério de Cristo e é Ele que nós seguimos, existe o ministério do vício. E para entendermos bem isto, nós vamos precisar juntar a parte inicial do 19 com o verso 20. Atente. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Salte para o verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Estou fazendo essa primeira comparação, essa primeira complementação, para que você entenda que quando ele fala que será considerado o mínimo no reino dos céus, na verdade o que ele está dizendo é, não entrará nele. Porque terá um comportamento bem aquém daqueles dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus quem eram? Eram seitas surgidas cerca do segundo século antes de Cristo, depois do grande levante macabeu. Seitas apaixonadas pela letra da lei. Não eram assim os fariseus? Buscavam cumprir a lei, não importava o que havia dentro dos seus corações, eram os tais sepulcros caiados, lembram-se disso? A aparência da lei, mas da lei. E os escribas quem eram? Eram os que forneciam material para os fariseus. Eram os que pegavam a lei e conheciam o número de letras de cada linha daquela página de texto. E conheciam e citavam o texto de cor, dizendo qual era o desenho que a letra tinha. Qual era a letra central daquela linha. Nesse tempo ainda não havia os sinais maçoréticos, portanto, somente as letras estavam incluídas. E eles conheciam cada detalhe.
escribas e fariseus. Estes escribas e fariseus não entrariam com todo o seu conhecimento no reino dos céus. Então agora volto para a parte inicial do 19. O ministério do vício é aquele que não apenas viola os mandamentos, mesmo que fossem os menores, mas ensinam os homens a violarem os mandamentos. Irmão, em certo sentido, um grande privilégio. Em outro sentido, um peso impossível de ser carregado. O ministério da palavra de Deus não é uma brincadeira, não é um modo de ganhar a vida, não é uma profissão. O ministério da palavra de Deus, e creia-me, em algum sentido, ainda que pequeno, você é ministro da palavra de Deus. O ministério da palavra de Deus é algo de tremenda responsabilidade. É algo que está além da capacidade do pregador. Mas o pregador responsável, consciente diante de Deus, deve estar desperto para que não apenas não viole, mas também não ensine os que estão com ele a pecarem, a descumprirem a palavra. É evidente que aqueles que ensinam a crer no Senhor e a viver debaixo da graça, e nesta graça viverem para serem santos diante de Deus, não desfrutarão de grande simpatia das pessoas ao seu redor. Mas que interessa? Meu irmão e minha irmã, se você tem sido enganado e acreditado que a vida cristã é o simples desfrutar das bênçãos e da graça de Deus, sem responsabilidades, sem empenho, sem dedicação pela santidade, sem autonegação, sem a tomada da cruz dia a dia e seguindo assim a Cristo, lamento, o engano tem levado você para o pior caminho possível. Não é este o discipulado de Cristo. Esta pregação, a pregação das facilidades, do esvaziamento da obediência, esta pregação é a pregação que enche as casas. É a pregação que faz as pessoas quererem andar com Cristo para receberem dele bênção sem medida, para viverem da maneira que se sintam mais completas. Esta é a pregação que traz ao ambiente da igreja a libertinagem, que faz com que os jovens sejam abertos, não apenas a seus relacionamentos novos, mas a novas experiências. Para que venham participar de um culto, não pensando em adorar a Deus, em ouvir a sua palavra, em exaltá-lo, em orar junto com a igreja, mas fazem com que esses jovens venham se encontrar aqui, aguardando pelo final dos trabalhos, porque ao final terão um tempo ao redor da mesa. Isso é vão. Isto não é o discipulado de Cristo. Se não houver mesa, glória a Deus. Se não houver refeição, aleluia. Mas que haja culto. Que haja gente dedicada ao Senhor, agora e depois de agora. Antes e agora e para todo sempre, como nós cantamos aqui. Não nos enganemos. Esse é o ministério do vício. O Senhor não exalta esse ministério. O Senhor, ao falar das leis de Moisés, Ele as aprofunda, dá a delas entendimento e
e faz com que os crentes, os discípulos de Cristo, tomem a melhor impressão de que seguir a Cristo é mais complicado do que as pessoas dizem por aí. Existia um pregador, John Packer, escreveu um livro, coisa de 15 anos atrás. O que Jesus requer dos seus discípulos. E na introdução ele apresenta os 10 mandamentos. E no seu livro, apresentando apenas alguns, ele expõe sobre 50 mandamentos de Cristo. 50. Que os crentes do Senhor buscarão viver, praticar, por terem sido salvos, por causa da graça. Bem, mas há também o ministério da virtude. E o ministério da virtude, querido, está na parte B do versículo 19. E ali é dito: aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Irmãos, o grande aqui no reino dos céus ainda será menor do que João Batista. O grande, na verdade, estará lá presente. O grande terá a bênção de participar do reino dos céus como um cidadão, como um dos bem-aventurados, como um dos que viveram a vida sendo sal e luz do mundo. Seguindo a Cristo, crendo em Cristo, andando por causa dele, e nesse viver, ensinando outros a viverem também. Veja lá, esses que observarem e ensinarem, as duas palavras aí, observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Esse é o ministério da virtude. Quem de nós é suficiente para essas coisas? Nenhum de nós. Mas todos nós devemos aprender com o que Paulo nos ensina, por exemplo, em sua Epístola aos Coríntios, e dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. De Cristo. Ainda que numa longa fila, mas uma fila que não perca de vista a Cristo. Vivendo e ensinando a seguir a Cristo. Mas o que você acha disso? Não interessa o que eu acho. Interessa o que a Bíblia diz. Interessará, de acordo com o que a Bíblia diz, aquilo que nós vamos interpretar dela, segundo as Escrituras, para aplicação no seu dia. Mas nunca poderá ser um anexo, um acréscimo, uma discordância ao ensino da palavra. E você, com os olhos abertos, desperto em oração, vai ter que verificar se o que dizem ou não dizem é segundo as Escrituras. Bereando, aprendendo e vivendo, aprendendo e imitando, aprendendo e obedecendo debaixo da graça de Deus. O ministério da virtude inclui esses fatores, mesmo não sendo simpático. Quando Cristo Jesus vivia o seu ministério, pessoas iam atrás dele. Eu lhes pergunto e a resposta, tenho certeza, vai brotar rapidamente na sua mente. Iam buscar a Jesus para serem curadas ou para negarem-se a si mesmas? A resposta deve ter vindo em sua mente. Querem cura, querem pão, querem solução dos seus problemas, querem os prazeres da vida, querem se desvencilhar das dificuldades que a vida impõe. Mas a que Cristo chama? Ao discipulado. Por que você o segue? Porque estamos reunidos aqui. Provoquei a mocidade essa semana com um filmete e algumas perguntas. Por que nos reunimos? Para adorar e honrar a Deus. Certo! Significa o que é isso? O que significa adorar e honrar a Deus? Viver para Deus.
aprender a pensar como Deus, aprender a interpretar a vida como Deus, a influenciar os nossos círculos como Deus. Mas como seria isso? Como Cristo fez. Não é sendo simpático, sendo fiel. Ministério da virtude. E chegando bem perto da nossa conclusão, isto vai nos trazer sobre a nossa vida esta excedente justiça. Qual é a justiça excedente? Verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mas os escribas e fariseus eram justos. Paulo podia dizer, eu era irrepreensível segundo a lei. Como a minha justiça pode exceder a dos escribas e fariseus? A justiça excedente é por meio da fé em Cristo. É em Cristo que está a excelência. É em Cristo que estamos justificados. Mas eu repiso o que já disse várias vezes aqui a vocês. Estando justificados em Cristo, agora então capacitados pelo poder do Espírito, viveremos de modo mais justo do que os escribas e os fariseus. Justificados em Cristo, vivendo essa justiça em Cristo, sendo conformados ao caráter de Cristo, sendo assemelhados ao Filho de Deus na terra. Pastor, não conseguimos. Glória a Deus por essa consciência. Não esmoreça. Seguindo a Cristo, vá sendo santificado dia a dia. Mas não deixe para depois, não relaxe, não abra mão de segui-lo. Esta é a justiça excedente. Em Cristo, justificados. Por Cristo, vivendo. Assim, então, concluindo, fomos libertos, irmão. Os hebreus no Egito, escravos do Egito. Os hebreus no deserto, libertos do Egito. Libertos fisicamente, mas ainda apaixonados pelo Egito. Ainda desejando as cebolas do Egito. Ainda querendo, como pode ser possível? A escravidão, a liberdade. Quando nós fomos libertos por Cristo, o nosso Egito era o pecado. E libertos do pecado, alguns de nós continuamos apegados a ele e desejosos de seguirmos no pecado, de querermos ainda as práticas anteriores à nossa redenção. Ainda queremos, então, embora libertos, viver por causa da lei, para obedecermos à lei e vencermos com isso a nossa necessidade de salvação. Não funciona. Morreremos. Viveremos sem Cristo. Mas outros vão querer viver da sua própria maneira. Vestindo-se, comendo, penteando-se, pintando-se, furando-se, marcando-se, relacionando-se, tendo desonestidade nos seus negócios, tendo desonestidade no seu casamento, passando dos limites do seu namoro, vivendo de um modo que demonstra a iniquidade em seu coração, demonstrando com a sua vida que não há graça. E logo, se não há graça, tudo o que há é licenciosidade, é pecaminosidade, é autocentralidade, é desonra ao nome do Senhor. Eram estes que estavam no deserto, meus irmãos, e passaram 40 anos lá, e foram mortos no deserto, e não entraram na terra prometida, os legalistas e os libertinos. Quais entraram na terra prometida? Josué e Calebe, crentes na graça do Senhor, obedientes ao Senhor.
debaixo da graça, esforçados por honrá-lo. É assim que deve ser a nossa vida. Demonstração diária de que a graça já nos alcançou.